Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social e hoje com uma celebridade, Dr. Acácio Miranda. Eu vou aqui ler o mini bio dele, mas é extenso, pessoal. Ele aqui é doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Pós-doutorado em Direito Público na Fundação Las Palmas, na Espanha. Doutor em Direito Constitucional pelo IDP. Mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade também da Espanha, Granada. Bom, ele tem um currículo vasto e eu vou aqui só destacar mais dois pontos importantes, doutor Acácio, que você também estudou, além da Espanha, na Alemanha, Alemanha em Direito Penal pela Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, e também fez um curso com a Escola Paulista de Magistratura. E você também é um grande especialista em direito parlamentar pela Universidade Castilha-La Mancha, Espanha. E atualmente o secretário de Saúde de Santo André. Doutor Acácio Miranda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social, que é um programa dedicado para debater temas importantes, né, na área do direito, na área pública, porque a gente coloca aqui pitadas, debates sobre cidades inteligentes. Então, nossa ideia aqui, através do Felipe, do nosso amigo Maltinha, era para discutir também políticas públicas e dar esse feedback, esse awareness para os nossos telespectadores. Então, já fazendo essa breve apresentação do seu mini bio, eu queria que você desse algumas palavras aqui do nosso contrato social, desse já um recado para os nossos telespectadores. Thomas, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, amigo. Você leu toda essa bio, mas o mais importante é ser seu amigo, viu? Isso que é o mais importante. Um prazer estar aqui com os nossos telespectadores, mandar um salve especial para o Felipão e para o Maltinha, nossos queridos amigos que te ajudam aqui bastante. E além do prazer de estar aqui com você, discutindo dois temas que eu gosto muito, que é a advocacia, a política pública, a política em si, e eu acho que vale ressaltar a sua iniciativa, que você está despendendo seu tempo, você é advogado, tem uma série de outras atividades, está despendendo o seu tempo aqui para se dedicar para uma coisa como essa, então vale aqui uma menção honrosa, meu amigo, e já disse e repito, é um prazer estar aqui com você. Doutor Acácio, no último programa que tivemos aqui, discutimos um tema super importante, que era da emergência climática, falamos da carreira jurídica, e hoje eu queria fazer uma pergunta para você já, da sua formação, um grande advogado. Como é que você se motivou a ingressar na carreira jurídica? A advocacia, Thomas, você bem sabe, quem escolhe advocacia escolhe por vocação. Não é uma carreira das mais fáceis. Qualquer carreira no mundo jurídico, você tem que ser muito vocacionado. E a verdade é que hoje o nosso mercado é um mercado muito competitivo. Então, para que você se destaque, para que você obtenha melhores oportunidades e principalmente que você seja um profissional melhor para a sociedade, porque ao fim e ao cabo as carreiras jurídicas são todas elas com viés social. Então, para que eu tivesse todas essas características, eu fui estudando. Fiz uma pós-graduação, fiz a segunda, mestrado, doutorado, aí você começa a gostar da vida acadêmica também, você começa a entender a importância que a vida acadêmica tem na vida das pessoas, porque quando você ajuda a formar um aluno, você ajuda a formar um cidadão, você ajuda a melhorar a vida daquela pessoa, você ajuda a melhorar o entorno da sociedade, da família daquela pessoa, então você vai ficando animado com isso e vai estudando e vira um prazer. A verdade é essa, já fez mestrado, doutorado, você sabe que são conquistas muito prazerosas. Em doutor Acácio, a gente até brinca, né, na PUC, ou às vezes eu estou lá na USP com o professor Vitor, e a gente participa das bancas. Então, assim, é aquela coisa, né, o bicho te picou e você gosta de pesquisar, gosta de estudar. E é legal porque você vai formando também os novos alunos que estão lá na banca de mestrado, doutorado. Então isso daí te incentiva cada vez mais. Exatamente. E se a gente for olhar,
nós temos mais ou menos a mesma idade. A gente é advogado há 15, 20 anos, mais ou menos. Depois da gente, veio uma quantidade muito grande de novos operadores do direito. Então, a gente que leciona, a gente está ajudando a formar essa nova geração e a gente torce, obviamente, para que seja uma geração melhor, que continue dando grandes passos por aí. Doutora Cássio, para os nossos jovens advogados, telespectadores aqui do nosso programa, como que na sua formação, você teve a formação em diversas áreas do direito, você foi para Espanha, Portugal, diversos outros países. E incluindo a área do direito constitucional, direito penal internacional e direito público. Como é que isso influencia na sua abordagem acadêmica e profissional nessas relações? Na abordagem acadêmica, eu optei por esse currículo multidisciplinar. Você disse, eu tenho três frentes, a bem da verdade. Direito penal e depois uma atuação profissional no direito eleitoral. Como o direito eleitoral é pouco difundido academicamente, eu acabei fazendo doutorado em direito constitucional, que você bem sabe, dá uma visão ampla do direito e da sociedade como um todo. Então, eu optei por esse viés multidisciplinar exatamente por isso, para que eu pudesse transitar em diversas áreas do direito academicamente e profissionalmente como advogado. E é óbvio, na minha carreira profissional, na minha carreira pública, o direito constitucional, o doutorado em direito constitucional ajuda muito, porque hoje, verdade seja dita, a gente acompanha esse fenômeno. A política, ela é muito judicializada. Sim. Grande parte dos temas que são discutidos na política, políticas públicas, projetos de lei, leis aprovadas, elas, de uma forma ou de outra, batem as portas do Poder Judiciário. Então, essa opção pelo direito constitucional também me deu mais fluidez nesse processo enquanto administrador público e, obviamente, a gente erra e erra bastante, mas tem contribuído para que eu acerte mais do que eu erro. Doutora Cássio, semana passada estivemos com a professora Maria Garcia, que também ministra aula de Direito Constitucional na PUC São Paulo e em mais 3 entidades, 3 universidades. E ela falou assim, Thomas, você não acredita, a gente tem uma Constituição Federal que tem mais de 100 emendas constitucionais. Mas a gente tem lá o plebiscito e nunca ninguém colocou uma emenda constitucional a ser colocado para a população. Quer dizer, a população não sabe se precisa ou não daquela emenda. Sim. E quando você analisa a própria Constituição Federal e através do poder constituinte, quem redige são os parlamentares, representado pela população. Sim. Então, ela falou assim, mas é um absurdo, porque ninguém falou que queria uma emenda constitucional à nova Constituição, né? E eu queria a sua opinião sobre isso, porque é um tema super relevante e eu acho que muita gente não conhece as emendas constitucionais, que tem mais de 100 emendas constitucionais. Eu dou até um passo para trás, Tomás. Ninguém conhece a Constituição. Se a gente for olhar, o nosso dia a dia, a nossa sociedade é regida pela Constituição. E a gente não tem nas escolas uma disciplina básica de direito constitucional. Não precisaria aprofundar, estudar grandes teses, grandes teorias, não. Mas para que as pessoas soubessem o básico. Você tem direito à vida, você tem direito à saúde, saúde nesse sentido, meio ambiente naquele sentido. Nem isso as pessoas sabem, né? Há um déficit de cidadania quando as pessoas não conhecem a sua Constituição. Mais ainda, isso é ainda mais complexo no Brasil, porque a professora tem toda a propriedade do mundo, bem disse, a gente tem uma Constituição que tem quase 300 artigos, é uma Constituição analítica, a maior Constituição do mundo. Ela já foi emendada mais de 100 vezes, e algumas dessas emendas acrescentaram direitos, outras emendas suprimiram direitos. Então as pessoas têm a sua cidadania alterada ali no dia a dia sem que elas fiquem sabendo. E vem aí uma terceira peculiaridade, que é o nosso sistema representativo. A gente vive numa democracia.
efetivamente a gente vive numa democracia, por mais que existam críticas, existam apontamentos, a gente vive numa democracia onde os parlamentares eleitos por nós são os nossos representantes. E a gente dá uma procuração, a gente está num programa que discute temas jurídicos também, no fim a gente dá uma procuração para que aquele parlamentar nos represente por 4 anos. Mas a gente não cobra o que ele está fazendo, ele não nos dá satisfação. E até essa participação popular é deficitária, né? O referendo, o plebiscito, as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, mas o site do Congresso Nacional tem todo o projeto de lei, toda a PEC que é votada, você pode entrar lá e dar uma opinião favorável ou contrária. Aquilo não é vinculante aos parlamentares, eles não são obrigados a seguir o que a população está falando. Mas, como eles são eleitos pela população, aquilo já é um indicativo que talvez eles não estejam agradando os seus eleitores, mas nem isso é difundido. Então é complexo isso, né? Porque a gente tem a democracia, tem uma cidadania, mas as pessoas, no fim das contas, vão surfando a onda, né? Sem que saibam onde isso vai dar. Doutora Cássio, eu estava falando até com o pessoal do Congresso em Foco. Sim. Parece que eles têm um programa também, uma votação de quem são os melhores parlamentares do Congresso Nacional. Então tem uma pesquisa, acho que as pessoas votam. Sim. E aí no final do ano eles dão essa premiação para ver quem que é o parlamentar mais destacado em determinadas áreas da saúde. Você acha que isso é importante para a divulgação para a população? Eu acho que é extremamente importante, principalmente por entidades sérias, como é o caso do Congresso em Foco. Esse prêmio começou há uns anos atrás, né, pelo DIEP, Congresso em Foco, e era feita só uma pesquisa, né? Pesquisadores do Congresso em Foco estabeleciam critérios e a partir desses critérios entendiam quais eram os parlamentares, os melhores parlamentares. Aí os parlamentares que não venciam começaram a discutir, olha, não tem participação popular, só participação de pesquisadores, não sei o quê, e aí eles abriram para o voto. Só que aí o que o parlamentar faz? Ele faz campanha para ser escolhido entre os melhores, né? Então, no fim das contas, é importante, mas a gente sabe que às vezes fica meio enviesado. E também, né? É diferente do voto do deputado do Sul, da região do Sudeste, com o Norte ou Nordeste. Exatamente. Também, né? O eleitor é diferente, as necessidades dos eleitores são diferentes. Então, quando você tem uma prioridade diferente da minha, é óbvio que a gente vai olhar para aquela pessoa que pode ou não nos ajudar de forma diferente. Doutora Cássio, voltando aqui na área acadêmica, você poderia compartilhar a sua experiência significativa durante os seus estudos na área da democracia e direitos humanos na Universidade de Coimbra, que é um local... recebemos, inclusive, o prefeito de Coimbra no nosso IbraWork, fizemos uma live com ele, mas falar da sua experiência na Universidade de Coimbra, em Portugal. Primeiro, Coimbra é uma cidade linda, recomendo que todos conheçam, uma cidade pequena, na beira do rio, é uma cidade bem legal. E a Universidade de Coimbra é a universidade de língua portuguesa mais antiga do mundo em atividade. Nós temos universidades mais antigas, mas não de língua portuguesa. E na história de Portugal e na história do Brasil, nós temos inúmeras autoridades que em algum momento estudaram na Universidade de Coimbra. Então eu tinha essa vontade e fui ano retrasado para Coimbra, fiquei lá, fui uma primeira vez, conheci o meu orientador, combinamos quais seriam os caminhos da minha tese de pós-doutorado, escrevi à distância, falávamos por Skype, por Zoom, por e-mail. Quando a tese estava formatada, eu fui lá, fiz uma apresentação e ele convidou para que eu participasse. Estava tendo um simpósio de direito público. Ele falou, aproveita que você está aqui para apresentar, ao invés de apresentar para mim, apresenta para essas pessoas aqui também. Então foi uma super experiência, porque... Óbvio, no Brasil nós temos excelentes universidades, nós temos excelentes cursos de direito, mas em Coimbra especialmente, 2 lugares que eu estive onde isso acontece, Coimbra e Salamanca, são cidades que vivem em torno da universidade. Então você vive a vida universitária ali 24 horas por dia. E quando você respira essa vida universitária, a experiência acadêmica é diferente, né? A minha tese de pós-doutorado aí foi
sobre foro por prerrogativa de função. Eu defendi o foro por prerrogativa de função, né? As pessoas são críticas ao Instituto, batem no Instituto, mas eu defendi. E até engraçado, porque para os portugueses, eles têm 100 pessoas que têm foro por prerrogativa de função lá. Cheguei e falei, no Brasil são quase 30 mil pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Para eles é uma coisa maluca. E foi mais maluco alguém defendendo isso, mas no fim deu certo. Ei, doutora Cássio, a gente tem uma pesquisa com a universidade, inclusive com Salamanca. E um dos professores, ele está ajudando, já está escrevendo um artigo para o nosso livro da América Latina, pelo nosso Instituto Sociocultural Brasil-China. E aí eu vejo aqui que você fala de Salamanca, você fez esse curso de especialização em teoria do delito na Universidade de Salamanca. Como que isso influencia na sua análise e interpretação que você comenta todos os dias? Como é que isso te ajudou a relacionar essa matéria no direito penal brasileiro? Sim. Eu tive 2 experiências em Salamanca. Primeiro, teoria do delito, e depois eu fazer um curso de lavagem de dinheiro, que é um tema que eu gosto também. E na mesma pegada que a Universidade de Coimbra, Salamanca é uma universidade que tem 800 e poucos anos, completou há um tempo atrás 800 anos. Também é uma cidade pequena que vive essa vida acadêmica. E assim como a Universidade de Coimbra, eles têm uma fascinação pelo Brasil. Então, na Universidade de Coimbra tem um centro de estudos brasileiros, e em Salamanca também é um centro de estudos brasileiros vinculado aos direitos humanos, inclusive. Então, eles fazem uma abordagem com viés mais jurídico, mais sociológico, mas eles têm essa fascinação, primeiro porque nós somos um país de 200 milhões de pessoas, país que tem dimensões continentais, e eles são países pequenos. Em segundo lugar, porque a gente tem uma cultura, a gente bebe da cultura ibérica, portuguesa, mas a gente é diferente deles no final das contas, então tudo isso fascina. E eles têm uma coisa que para mim é a principal característica, que nós brasileiros estamos perdendo. Eles ainda olham para o Brasil como o país do futuro. A gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, há umas 2, 3 gerações, a gente meio que está desanimando disso, mas eles ainda olham a gente nesse sentido. E sobre o curso especificamente, o direito espanhol e o direito português são a base do direito brasileiro. Uhum. Eles bebem da fonte do direito alemão e nós bebemos da fonte deles. Então, o nosso direito penal, a nossa teoria do delito, é muito próxima à teoria do delito deles. Então, no final das contas, esse primeiro curso que eu fiz em 2011 lá, dos 40 alunos, uns 20 eram brasileiros. Porque todo mundo tem essa curiosidade e eles academicamente estão mais evoluídos do que a gente. E é óbvio, você estudar com quem está mais evoluído, se absorve e transmite melhor aqui no dia a dia. Doutora Cássio, você falou de Salamanca, eu sei que tem uma rivalidade Salamanca e Valladolid. Sim. Lá na Espanha. Acho que 2 anos atrás eu recebi um professor, Javier, de Valladolid, no Brasil, levei ele para comer uma costela brasileira, ele adorou. Sim. E ele é o diretor do Observatório de Direitos Humanos da Europa, através da Universidade de Valladolid. Ele esteve conosco lá, tive com ele também lá na Espanha, a gente foi comer até um lechaço lá com Sim. ele e tomar um vinho espanhol. E aí eu queria ver contigo sobre esse tema de direitos humanos. Como que você vê essa compreensão da União Europeia dos direitos humanos? De que forma o seu estudo lá, ele realmente influencia agora na parte brasileira? Porque lá a gente tem o Tribunal de Estrasburgo, né, o Tribunal de Direitos Humanos, o Europeu de Direitos Humanos, que é super avançado. E como é que você, com essa formação que você teve lá, como é que você te traz nesse aspecto aqui mais específico no âmbito brasileiro? Sim. Primeiro, eles estão mais evoluídos como sociedade, Thomas. É inegável que eles são mais evoluídos como sociedade. E quando eu digo sociedade, eu digo no aspecto cultural e no aspecto econômico. Uhum. Eles são uma sociedade que tem menos diferenças econômicas. O degrau social é muito menor que o nosso.
E é uma decorrência dessa maturidade dos direitos humanos. Porque aqui no Brasil, equivocadamente, as pessoas associam os direitos humanos a uma parcela pequena da população, a presidiários, a pessoas que tenham cometido crimes, e isso não é uma informação correta. A gente tem várias dimensões de direitos humanos vinculadas aos direitos civis e políticos, aos direitos econômicos e sociais, aos direitos difusos. Enquanto nós patinamos observando os direitos humanos de forma fragmentada e pequena, eles olham os direitos humanos como um todo. Então, essa maturidade, essa evolução que eles têm e nós não temos, precisa ser aplicada aqui. É difícil, porque ainda há um certo preconceito por parte da sociedade, nem preconceito, há uma certa incompreensão por uma parcela da sociedade sobre o que sejam direitos humanos. No final das contas, todos nós somos destinatários e usuários dos direitos humanos. Então, compreender a sociedade que leva em consideração todos os direitos humanos, que respeita todas as opiniões, sejam elas divergentes ou não, isso para nós é extremamente importante. Vou até dar um exemplo. Eu falei das gerações de direitos humanos. Primeira geração dos direitos humanos é uma geração dos direitos civis e políticos, que é vinculada aos norte-americanos, ao capitalismo. Você tem toda a liberdade do mundo. A segunda geração dos direitos humanos é uma geração dos direitos econômicos e sociais, que tem uma pegada mais socialista, especialmente a União Soviética, a Rússia, ali no final da Segunda Guerra Mundial. E eles montaram os direitos humanos deles, levando em consideração o que à época era impossível unir: Estados Unidos e União Soviética, porque esses direitos humanos foram construídos ali na década de 40, 50. Então, só essa maturidade, vem cá, vocês são inimigos, vamos dar as mãos e vamos construir uma sociedade levando em consideração o que você pensa e o que você pensa. Isso são direitos humanos e eles, repito, por estarem muito mais avançados como sociedade, conseguem fazer isso e aplicar isso na prática, e a gente não consegue. Tanto que a gente tem, dentro dos países da América Latina, dos países americanos, 2 tribunais de direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e não tem a mesma força que tem o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E, doutor Acácio, estava no último podcast nosso, estávamos discutindo emergência climática e direitos humanos. Como é que você enxerga esses dois temas tão atuais agora, que nem a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul, essa tragédia e essa calamidade pública? O que a gente vê agora? O que seria uma evolução do direito para o enfrentamento dessa emergência climática, pensando, obviamente, nesse pilar super importante dos direitos humanos? Sim. Na pergunta anterior, eu falei sobre 3 pilares e expliquei os 2 primeiros. O terceiro tem tudo a ver com o que você pergunta. E por quê? São aqueles direitos difusos que pertencem a toda a sociedade e não é possível individualizá-los. Como é o caso do meio ambiente, essa tragédia é ambiental, e como é o caso dos direitos do consumidor, como é o caso da saúde pública, que são os outros direitos que decorrem dessa tragédia. E se nós tivéssemos um respeito efetivo à questão climática, à questão ambiental, é óbvio que a questão ambiental não tem que ser um entrave para o desenvolvimento da sociedade, mas a gente tem que achar caminhos para que o desenvolvimento econômico, para que o desenvolvimento tecnológico surja sem que ele afete tanto o meio ambiente. E eu sei que a gente já conversou informalmente em outros momentos, você é um entusiasta dos carros elétricos, que são uma alternativa para isso. São uma alternativa para isso, para esses problemas climáticos que a gente tem. Então, os direitos humanos, e aí a observância dos direitos humanos, o respeito aos direitos humanos, a aplicação dos direitos humanos, são uma saída para isso. Porque se você não respeita um direito humano, que é o meio ambiente, você é obrigado, à força, a fazer valer outros direitos humanos, que são a saúde pública, moradia, tudo isso que o governo do Rio Grande do Sul, o governo federal, as prefeituras ali da região vão ter que garantir para as pessoas numa situação muito mais complexa. Bastaria prevenir, a gente não é capaz de prevenir, a gente tem que ir lá e remediar
quando a situação é bem mais grave. Doutora Cássio, a gente tem um bloco aqui muito legal. Antes da gente soltar uma vinheta, eu vou te fazer uma pergunta. E a pergunta é: qual a sua indicação, com toda a sua experiência, de um livro para os jovens estudantes de direito, os novos operadores do direito? Qual seria uma indicação sua para o nosso público? E aqui já pedindo para a produção soltar a vinheta. Doutora Cássio, então a indicação de livro ou de livros, o que você indicaria para os nossos telespectadores? Vou ser pernóstico aqui, vou indicar 2. Primeiro, o meu livro favorito, um livro de Eduardo Galeano que chama O Livro dos Abraços. São vários contos, mas que nos fazem refletir sobre a humanidade, sobre nosso papel no mundo, sobre o nosso papel na sociedade. São contos pequenos, então você não precisa ficar lendo todos de uma vez. Você lê um hoje, outro amanhã e vão te fazer pensar sobre a vida. E o segundo, vou fazer um merchan aqui, né? Meu livro da editora De Plácido, que você conhece muito bem, a editora De Plácido. Inclusive, você foi meio padrinho desse livro, que é a minha tese de doutorado, que fala sobre lavagem de dinheiro e advocacia. Eu faço uma análise que durante a Operação Lava Jato, durante vários momentos, tentaram jogar os advogados naquele balaio da Lava Jato. E o caminho mais fácil encontrado foi a lavagem de dinheiro. E eu digo que o advogado, quando da sua atuação profissional, obviamente, não comete a lavagem de dinheiro por conta do sigilo previsto no Estatuto da Advocacia. Então, recomendo especialmente aos advogados a leitura. Pessoal, e a Livraria De Plástico, quem quiser adquirir os livros, também fica no Conjunto Nacional, no piso térreo. Então, temos a Livraria De Plástico no Conjunto Nacional em São Paulo. Ou pela internet no site do deplasto.com.br. Bom, entrando aqui, professor doutor Acácio Miranda, no cenário Brasil, eu sei que você comenta todos os dias questões envolvendo o STF, decisões judiciais. E a nossa pergunta do nosso programa Contrato Social é o seguinte: qual a sua opinião sobre as ações e o protagonismo recente que o STF vem tendo no debate público, né? Eu acho que a gente vê isso quase que diariamente. Então eu queria saber a sua opinião sobre esse tema de suma importância. Boa. A verdade é uma só. Não existe vácuo de poder. É uma frase tão antiga quanto a humanidade e tão correta quanto a humanidade. Nos últimos anos, nos últimos 12, 14, 16 anos, desde o Mensalão, o Congresso Nacional está perdendo força. A gente tem visto alguns congressos, alguns parlamentares acovardados, a gente tem visto alguns parlamentares que não entendem efetivamente qual é o papel do parlamentar, quais são as funções do parlamentar, e isso leva a uma omissão, não sei nem se é uma omissão deliberada, uma omissão dolosa do Congresso, mas fato é que o Congresso acaba se omitindo em relação a questões importantes. E o Congresso vai enfraquecendo, o Congresso vai abrindo espaço, alguém vai ocupar esse espaço. Durante muito tempo, o Poder Executivo ocupou esse espaço. Fato é que nós tivemos, desde a Dilma também, passando pelos presidentes posteriores, um enfraquecimento do Poder Executivo. Então, com o Executivo fragilizado, com o Congresso se omitindo, o Supremo foi ganhando musculatura. O Supremo foi ganhando musculatura. E hoje a gente tem esse cenário que a gente acompanha. Um Supremo forte, o Congresso tentando, de alguma forma, contrapor essa força do Supremo e o Poder Executivo ali acompanhando essa confusão. Uma hora faz um gesto para cá, uma hora faz um gesto para lá, mas sem conseguir interferir e colocar panos quentes nessa briga. Então é óbvio que há um protagonismo do Supremo, e isso a gente não pode negar, mas eu acho que é um protagonismo involuntário. Se a gente perguntar para 8, 9 dos 11 ministros do Supremo, eles muito provavelmente não queriam estar nessa situação de protagonismo. Quando a gente estudou Direito, entrei na faculdade de Direito em 2001. Nós sabíamos
quem eram os 11 ministros do Supremo só quando a gente ia fazer um recurso que fosse chegar no Supremo, ou algum tema que nos interessava estava sendo discutido no Supremo. Hoje as pessoas sabem, mesmo quem não é do direito sabe quem são os 11 ministros e não sabe quem são os 11 titulares da seleção brasileira. Então isso é efeito desse protagonismo, repito. A grande maioria dos ministros não queria estar vivendo nesse protagonismo. Talvez 2, 3 ali que tenham predileção por isso e levaram a instituição como um todo. Mas a gente tem acompanhado também nos últimos dias os próprios políticos tradicionais estimulando esse protagonismo. Se a gente citar a discussão sobre a descriminalização das drogas, se a gente citar a discussão no Supremo sobre o aborto e todas as ações mais midiáticas que estão tramitando hoje no Supremo e que levam a essa discussão polarizada sobre o Supremo, são ações que foram propostas por parlamentares ou por partidos políticos. Então o cara perde essa discussão no Congresso ou não consegue estimular, ele leva para o Supremo. Então, no final das contas, os outros poderes levaram o Supremo a esse papel. O Supremo tem surfado essa onda, por mais que eu diga, eu acho que vale falar. Não é do Judiciário. O Judiciário, além de inamovível ali, o Judiciário, além de não ter essa postura ativa, não deveria ter essa postura ativa, eu acho que também o fato do Judiciário estar na mídia, essas coisas não é bom para a atividade de judicar. Se a gente olha para os juízes tradicionais de carreira, eles são ficam fora da mais mídia, reclusas, né? Exatamente. Doutor Acácio, você que estudou em Portugal, você que já viu também as decisões de Portugal, eu estive lá o ano passado, aliás, este ano, e até conversando com alguns colegas advogados, eles estavam dizendo que a Ordem dos Advogados de Portugal, acho que tem um dispositivo, inclusive, no estatuto deles, no qual eles participam ativamente no protagonismo da legislação do Congresso em Portugal. Ou seja, temas que envolvam a advocacia, temas que envolvam a cidadania. A OAB de lá, a Ordem dos Advogados de Portugal, ela é usada, ela é convocada, consultada, né, para debater os temas lá no Congresso de Portugal. Você acha que seria importante esse protagonismo da OAB aqui no Brasil, em especial no Congresso Nacional? Eu acho extremamente importante e necessário, porque se a gente olha para o artigo 133, o advogado é essencial à justiça e nós tivemos, durante muito tempo, uma relevância não só no meio jurídico, mas no meio social. Se a gente for lembrar, década de 80, final da ditadura militar ou no auge da ditadura militar, a principal instituição que se insurgiu contra aquilo foi a OAB. À época, o presidente Raimundo Faro trouxe de novo para o nosso ordenamento jurídico o habeas corpus. Então a OAB foi perdendo essa relevância ao longo do tempo. Acho até que nem é culpa dos líderes da OAB, acho até que nem é culpa dos advogados. Eu acho que a gente foi aos poucos sendo sugados pelas nossas atividades do dia a dia e esse papel institucional da OAB foi sendo deixado de lado. E a gente tem que retomar esse papel, isso é inegável, repito. Primeiro, porque a OAB tem essa obrigação histórica. Em segundo lugar, porque os próprios pilares da OAB nos dão essa obrigação social. Doutor Acácio, queria entrar nesse tema. Quando a gente fala do STF, fala do Poder Legislativo, fala também do Executivo. Na sua opinião, hoje é um momento um pouco diferente. Hoje, lá atrás era o Lula 1, Lula 2, Lula 3. Hoje a gente vê o Congresso Nacional com muito mais força, com muito mais protagonismo. E você vê que o orçamento é do Congresso. Então eu queria te perguntar como que esses três poderes, calibrando um pouco esses três poderes, qual que seria o ideal, né, para que o STF também não entre em searas do Legislativo? Eu acho que o ideal, tem até um poeta
uma música popular brasileira que fala ado, 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 cada um no seu quadrado. O ideal era que cada um dos poderes respeitasse as suas funções típicas e atípicas. Mas a gente sabe que essa sede por poder, essa sede por protagonismo faz com que as pessoas extrapolem as linhas, extrapolem os limites do seu quadrado. Mas eu tenho convicção, não acho, que a única solução para isso vai ser uma maturidade da sociedade. Quando a gente, enquanto sociedade, tivermos compreensão que esse poder faz isso, que esse poder faz aquilo, e aquele terceiro poder faz aquilo outro, e eles não podem extrapolar aquilo, eu acho que nesse momento, e só aí, as coisas vão funcionar. Porque a gente falava, olha, fragilização do Congresso, o Supremo abocanhou esse protagonismo. Mas se a gente olhar, a fragilização do Congresso se dá em relação à atividade legislativa, em relação a legislar sobre os temas necessários. Mas não há fragilidade no momento de cobrar emenda, não há fragilidade no momento de indicar orçamento, de indicar pessoas para determinados cargos. Então eles têm essa força. Eles só estão canalizando a força para o lugar errado. E por que eles canalizam para o lugar errado? Porque quem eles representam, quem deveria cobrar, acaba não entendendo o que é essa cobrança, ou acaba cedendo a um certo assistencialismo. Então, só a sociedade. Quem resolve o Brasil é o brasileiro, no fim das contas, e só. Muito bem, doutor Acácio. O quanto você acha que a polarização é prejudicial ou não no Brasil? Acho que essa é uma pergunta que a gente vem vivenciando no Brasil. A gente tem também outros cases mundiais. Você pega na Itália, pega em Portugal, você pega aí outros países da Europa, a extrema-direita. Como é que você analisa isso? Como é que você vê isso no cenário brasileiro, a questão da prejudicialidade? Esses dias, e quando eu digo esses dias, no último ano, está passando tão rápido que a gente acaba se perdendo nas datas. Eu assisti uma palestra do Temer, e o Temer falou uma coisa que me marcou. Perguntaram para ele sobre essa polarização. Ele disse que a polarização sempre existiu, e a polarização é boa para a democracia. O problema é que no momento que a gente vive, as pessoas tratam aquele que pensa diferente como inimigo e não como adversário. E quando você trata alguém que pensa diferente como inimigo, você nunca vai se colocar no lugar daquela pessoa e de alguma forma enxergar o mundo sob a ótica dela, você nunca vai aprender nada com ela e principalmente você nunca vai se solidarizar às dores daquela pessoa. Então a gente tem uma polarização fratricida que separou o país. Acho importante você falar, isso é um fenômeno mundial. Portugal passou por isso agora recentemente, Espanha passou também a coisa de 1 ano e pouco, a França, o Macron acabou segurando um pouco esse fenômeno, mas nas próximas eleições ele vai acontecer. Então, acho que o Temer foi muito acertado nas ponderações dele. A polarização é necessária, mas tem que ser uma polarização democrática, onde ideias diferentes se complementem e não onde ideias diferentes sirvam para aniquilar o coleguinha. Doutora Cássio, a gente está chegando já quase no fim do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma vasta já experiência na carreira no setor público, mas na sua opinião, qual seria a importância de pessoas capacitadas? Que tipo de pessoas teriam... qual seria a formação dessas pessoas para estar à frente de ações públicas? Eu acho, e aí é da democracia, né? Um governo do povo, pelo povo e para o povo. E não necessariamente todos do povo têm formação técnica formal, e aí a gente acabaria filtrando esses cargos de forma não democrática. E eu acho que a primeira característica é a honestidade, independentemente da formação. A segunda característica é gostar de gente, gostar das pessoas. Você só é um gestor público, você só vai fazer o bem para o público se você gostar daqueles destinatários das
das suas políticas públicas. Em terceiro lugar, eu acho que essa capacidade de ouvir, essa capacidade de entender as diferenças, essa capacidade de absorver informações a partir do contraditório. Óbvio, se o cara for advogado, engenheiro, médico, qualquer coisa, vai ajudar, mas vai ajudar formalmente. Se ele não tiver esses 3 pilares aí mais humanos do que formais, ele nunca vai ser um bom administrador público. E a gente tem diversos casos no Brasil de diversos políticos que não tinham formação e foram bons, diversos políticos que têm formação e foram bons também, e também temos casos no outro sentido. Então não é uma fórmula exata, formação. Repito, ajuda? Ajuda. A gente começou esse bate-papo falando sobre isso. Fiz doutorado, mestrado, pós, porque eu sempre gostei das minhas funções públicas e acadêmicas e eu queria sempre me aperfeiçoar, quero sempre me aperfeiçoar e ser o melhor possível. Significa que eu vou ser o melhor possível? Não necessariamente. Pode ser que alguém que não tenha feito também seja um administrador melhor do que eu. Mas o importante é a gente continuar tentando e andando para frente sempre. Doutor Acácio, a gente está chegando já no final do nosso programa, já dando os 40 minutos, e eu queria aqui no nosso programa Contrato Social Podcast, que é um programa, que nem eu falei no início desse debate, desse bate-papo, que é um bate-bola aqui de temas importantes para a sociedade civil, e eu queria que você desse suas considerações finais para o nosso público, uma mensagem que você queira passar para todos os nossos telespectadores e dizer assim que para mim aqui hoje foi uma aula de direito e uma aula de experiência de vida. Em primeiro lugar, agradecê-lo, Thomas. Eu disse no começo, vale repetir, você está dedicando um pedaço da sua vida, você tem uma vida atribulada, escritório, empresas, para prestar um papel social. Não é só um contrato social, é uma prestação de serviço social que você tem aqui, divulgando informações para as pessoas, ouvindo uma gama diferente de opiniões, isso é bem legal. Em segundo lugar, que as pessoas se dediquem cada vez mais à sociedade como um todo, que as pessoas entendam que seja pequenininho, seja grande o seu papel, mas todos nós temos um papel perante a sociedade e é importante nós compreendermos isso, que às vezes a gente tem muito a ajudar o próximo. E, em terceiro lugar, agradecer mais uma vez pela oportunidade, estou sempre à disposição, você é um amigo, passaram voando esses 40 minutos, eu nem percebi, viu? Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês até esse presente momento. Queria agradecer a presença do nosso convidado especial, Dr. Acácio Miranda, nossa celebridade. E mais uma vez, para quem tiver interesse, nos próximos programas teremos mais informações relevantes. E eu queria que vocês, então, dessem o seu like também no nosso programa e fique atento nas nossas redes sociais. Muito obrigado e, mais uma vez, encerramos o Contrato Social Podcast.